Bom dia, professor Fernando, aula de Geografia, alunos dos sétimos anos. Apostila 4, capítulo 9, o conteúdo central, Nordeste. Hoje nós vamos falar um pouquinho de clima e vegetação dessa região. Então, uma característica importante da região Nordeste, que o Nordeste é sempre quente durante todo o ano, né? Com exceção de uma região muito pequena, né, próximo no agreste nordestino, que tem um clima mais ameno, né, nós vamos falar mais à frente. É uma região de pé de serra, onde tem um clima mais ameno. Existe uma diferença muito grande quando nós falamos da parte do litoral, né, a chamada Zona da Mata, em relação ao sertão, né, que é uma diferença gritante entre essas duas regiões, essas duas regiões quando nós falamos de clima. Então eu tenho imagem aqui de climas do Nordeste. Então o Nordeste tem 4 climas bem característicos, né? Tem um clima equatorial úmido, uma parte muito pequena, lá no estado do Maranhão, muito próximo com a Amazônia. Tem um clima tropical típico, né, que predomina na região. Tem o clima tropical litorâneo e tem o clima semiárido no sertão nordestino. Então, volto a frisar que o clima da região Nordeste ele é muito quente durante todo o ano, né, com exceção daquela região de serra, ou pé de serra, né, no chamado agreste nordestino, onde tem uma tendência de clima mais ameno, por ser uma região de elevada altitude. As diferenças aparecem de forma gritante do litoral para o interior, ou seja, da zona da mata para o sertão nordestino, né? E aparece uma característica diferente também lá no litoral do Maranhão, que é uma região muito chuvosa, né, pela proximidade com a Amazônia. Então, aquela região do meio norte, na parte mais próxima da Amazônia, é uma região mais chuvosa. Na parte próxima ao sertão nordestino, é uma região mais escassa, né, em termos de chuva. Tem uma estiagem muito forte. Então, nessa região próxima ao sertão, tem chuva lá 2 meses do ano, vamos dizer assim. Então é uma região meio que complicada em relação à pluviosidade. Em relação à vegetação do Nordeste, então o Nordeste tem uma variação também uma variação de vegetação muito forte, né? Nós temos 2 vegetações que são muito conhecidas nessa região, que é a Mata Atlântica e a Caatinga no sertão, mas nós vamos estar dando uma repassada, né, nessa vegetação de forma geral. Então aqui já aparece duas características principais em termos de vegetação dos domínios naturais do Nordeste. Nós temos o sertão muito semiárido, né, com a vegetação de caatinga. Nós temos a zona da mata de clima mais úmido, com a vegetação de mata atlântica. Então, as caatingas, os pimentas decíduas, nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouco, né, enquanto nós temos a mata atlântica, que é uma floresta exuberante, né, de solo de muita decomposição, ou seja, um solo muito rico em humus. Humus é um adubo natural, né? Esses são os principais aspectos da zona da mata. Caatinga. O nome Caatinga, ele vem do vocabulário indígena, quer dizer mata branca. A Caatinga é uma vegetação xerófila, ou seja, é uma vegetação no qual
as raízes são longas, pois vão buscar água lá no lençol freático, armazenam água dentro de si, né? As plantas, a vegetação da caatinga, ela substitui as folhas por espinhos. Nós temos alguns exemplos claros desse tipo de vegetação lá do nordeste da caatinga. Nós temos o cacto, nós temos o mandacaru, nós temos xique-xique, nós temos aroeira, todas essas vegetações típicas de caatinga do sertão nordestino. Tá? Nordeste, por ser uma área clima quente, seco, né, pedregoso, então tem essa característica. A Mata Atlântica, ela é também conhecida como floresta tropical, né? Floresta tropical pluvial, porque tem uma grande quantidade de chuva. Essa floresta tropical, ela tem algumas características importantes. Primeiro, é uma floresta latifoliada, ou seja, constituída por folhas largas e chatas. É uma floresta heterogênea, ou seja, tem uma grande variedade de espécies. É uma vegetação higrófila, ou seja, uma vegetação que consegue se adaptar à umidade. Ela é perene, ou seja, ela vai estar sempre verde. Ela é densa, muito grande. Ela é uma floresta fechada e escura, tá? Olha só, as árvores altas, né? As copas, elas se unem, né? Então se torna uma floresta muito fechada, né? Muito escura na sua parte interior. Nós temos também, né, no Nordeste, lá na região do Agreste, lá naquela área de transição, nós temos os chamados brejos. Né? Eles estão sempre situados lá no pé da serra ou no pé das chapadas. Então, por ter uma grande altitude, é uma região diferente, tem a caatinga e tem o brejo. Duas vegetações muito próximas, mesmo porque elas estão em área de transição. E muda o clima dessa região. Então, os brejos ficam muito próximos à serra ao Planalto da Borborema, naquela região. Tá? É importante vocês terem essa ideia. Aqui eu tenho a figura do chamado pé de serra. Observem que é uma região mais alta, consequentemente vai ter uma variedade em termos de vegetação e vai ter um clima mais ameno. Galera, em termos de clima e vegetação é isso. Qualquer dúvida nós tiramos, né, durante as lives. Espero que vocês tenham um bom dia e obrigado mais uma vez. Duas rapidinho.